Olá, turma, muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma aula bacana do que? Atividades físicas recreativas. Capítulo 18, deixa eu ver a página para você me acompanhar aí. Isso mesmo, página 75. Atividades cognitivas e sociais. É o que nós vamos falar hoje, ok? Só que primeiro, eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam aí ver o mesmo que a professora. Vamos fazer uma pequena revisão da aula passada. Vamos lembrar ali essa frase, que ela é muito interessante a gente saber, que ela diz o seguinte, ó. O cérebro é como um músculo. Se não exercitar, atrofia. Eu sei, e hoje vou exercitar um pouquinho o cérebro de vocês, né? Fazendo com que vocês relembrem. O que nós vimos na aula passada? Quando a professora falar lá a respeito de exercícios para treinar força, é importante? Você vai falar assim, claro que é, professora. Mas por que é importante treinar esse exercício voltado à parte da força? Quais são eles? O que a gente falou na aula passada? Vamos relembrar lá, então. Os exercícios para força, ele faz bem, no caso da criança, interfere até no desenvolvimento. Criança que não faz exercício para treinar força é aquela criança que ela vai ter dificuldades no desenvolvimento até ósseo. Lembra disso? A professora falou que na terceira idade ajuda ali na manutenção da capacidade funcional nossa, ou seja, o avanço da idade, cada vez mais a gente vai perdendo a força. Não é ficar com o corpo atlético, mas é contribuir ali, porque nós vamos perdendo a nossa massa muscular. E a criança, ela é importante por quê? Porque o desenvolvimento, o que não pode ser é inadequado. Por exemplo, não é correto criança fazer academia. Tem que ter a liberação do médico, por quê? A criança, normalmente, ela faz ali brincadeira, anda de bicicleta, ajuda ali a fazer uma prática de atividade física. Nós comentamos também que esses treinos, principalmente um treino fundamentado na parte de resistência. Por que é importante? Porque a atividade aeróbica que a gente falou na aula passada, desde a caminhada, o andar de bicicleta, a dança, hidroginástica, patinação, natação, jardinagem, é importante para sair do sedentarismo. É importante ele para manter nosso corpo em movimento. Mas se mesmo assim, eu só fez pequenas lembranças da aula passada. A professora falou das regras de segurança, que é importante ali se o paciente começar a sentir vertigem, dor no peito, nem continue. Primeiro, por quê? Porque tem que ter uma liberação do médico para fazer atividade. Então, o papel do cuidador sobre a aula passada relembrando, é oferecer líquido para o seu paciente, está transpirando muito, porque a partir do momento que aumenta a atividade respiratória, tem que aumentar a ingesta de água. Ficou com mais alguma dúvida a respeito dessa aula? Entre em contato com o CRA, ou com a Ana, ou com a Érica, ela está no nosso grupo do WhatsApp. Pede a aula, assista novamente, utilize a apostila. E na aula passada, a professora falou ali, né, do exercício, de algumas sugestões de exercícios para vocês que podem ser utilizadas. Desde levantamento de membro superior, como? Não é o peso, é o movimento. Não é você dar um saco de 5 quilos para o cliente ficar levantando ali. É aos poucos, ok? E hoje, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar lá no capítulo 18. Vamos falar de atividades cognitivas sociais. Ou seja, o que o cuidador tem que saber a respeito desse paciente, até agora, desse nosso cliente. A professora vem falando no projeto, desde o começo, que essas atividades são as atividades para mexer com a parte corporal. Mas a aula de hoje é diferente. Exercitar a mente. Porque nós precisamos o quê? Tanto a criança quanto o idoso, enfim, qualquer faixa etária, é importante. Nem que seja se divertindo, nem que seja ensinar a criança brincando. Como assim? Bom, vou iniciar a aula com a seguinte pergunta. Por que a gente deve exercitar o cérebro? Bom, professora,
Por que que é importante? A gente escuta que é importante, mas como assim? Bom, manter algo em forma desde a nossa parte exterior, a nossa parte interior também. Com o tempo, a gente vai envelhecendo, o cérebro, quando a gente não vai fazendo atividades com ele, também envelhece. O que a professora quer dizer com isso? Tem algo chamado neurobica. O que é isso? Neuróbica? É aeróbica do cérebro? É isso aí mesmo. Ou seja, a neuróbica, ou seja, atividades que a gente pode fazer para o nosso cérebro se exercitar, são exercícios para a mente. Ou seja, estimular ali de uma forma aonde que a partir do momento que a gente exercita nosso cérebro, libera neurotransmissores. Quem são eles? Dopamina, adrenalina, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, eles são responsáveis ali, ó, a partir da conexão entre um neurônio e outro, entre as células nervosas do nosso corpo. Então, assim, se eu falar assim para a Jéssica, 5.579 mais 3.320, ela fala, ai, professora, que número alto. Tem que fazer a conta. Então, a partir do momento que tem que parar e tem que fazer a conta, é uma forma que a gente exercita o nosso cérebro, ok? Então, o que nós vamos falar na aula a partir de agora? A professora vai falar sobre quais as atividades que o cuidador deve aplicar para os seus pacientes, ou seja, para os seus clientes, para exercitar a mente dele. O que a gente pode, já que a gente está aprendendo hoje que na aula, no projeto de atividade física e recreativa, não é só o corpo, mas é a mente também, o nosso cérebro precisa de estímulos ali, né? Ou seja, são as chamadas atividades cognitivas. Bom, vamos pensar lá. Então, é papel do cuidador estimular o raciocínio. Como assim? Está cuidando de uma criança? Hoje em dia, com o celular, com a calculadora que vem lá no computador, é mais fácil a criança, rapidinho, ela aprende a mexer na calculadora. Por quê? Porque é mais fácil ali, né? Encontrar algo pronto. Então, primeira pergunta, é papel do cuidador estimular o raciocínio? A resposta é sim. Um exemplo deles aqui é o jogo de xadrez. Ensinar a criança a jogar xadrez. Então, assim, quando uma pessoa ela está passando por algum problema, principalmente quando esse problema ali, né, ele é complicado de se resolver, ou quando ele é muito criança, ou muito idoso, ele começa a se sentir o quê? Ele começa a se sentir incapaz. E é nosso papel, como profissionais que vamos estar acompanhando esse cliente, auxiliar ele, porque aos poucos, quando a gente não vai exercitando nossa mente, a gente começa a perder a vontade e até às vezes a incapacidade de planejar. A pessoa perde ali aquela vontade, sabe, de querer raciocinar, de querer fazer algo, é muito mais fácil encontrar pronto. Mas é um desafio mental. Como assim? Um exemplo, se eu perguntasse ali para a Dariane, como é que a gente melhora o raciocínio lógico? Bom, vocês vão anotar aí, uma forma é o Sudoku. O que é o Sudoku? Ele é um tipo de jogo que pode ser utilizado tanto com crianças quanto com idosos. Só que o idoso é importante ali, porque esse tipo de jogo, ele estimula o cérebro. Inclusive, eu vou desafiar vocês, ó. Quando nós voltarmos para o presencial, nós vamos jogar Sudoku juntas, tá? Então, hoje eu estou deixando aqui registrado que esse tipo de uma espécie de um quebra-cabeça, esse jogo, tá? Que usa números sequenciais, ou seja, é para treinar. Qual que é o objetivo, Jéssica, se você estiver anotando aí? É uma forma de treinar a atenção, de perspicácia, ou seja, para a pessoa saber como terminar cada problema. Você percebeu que quando a criança tem uma certa idade, se a mãe ela começa a fazer uma coisa, ela não termina, a mãe fica finalizando por ela vai crescer um adulto que ela vai ter dificuldade em terminar aquilo que ela começou. Então, ela sempre vai deixar as coisas no meio. Então, é importante ensinar a criança começo, meio e fim. Porque senão ela estende isso para a vida adulta. Então, essa é uma das formas de melhorar o raciocínio lógico. Então, se a professora perguntar na atividade,
Qual o tipo de atividade que ajuda a melhorar o raciocínio lógico? Você vai responder lá, o Sudoku. Ok? Qual outro tipo? Palavra cruzada. Então, as palavras cruzadas, elas são uma forma de aprimorar ali o vocabulário, seja de uma criança, seja do idoso. E o objetivo dele é estimular que a mente encontre o termo correspondente a cada pergunta. Um exemplo que eu estou compartilhando. Pergunta 1. São usados por crianças. Vai ver lá quantas letras são usadas por criança. E ele vai preenchendo esses quadradinhos. Então, essa atividade tem por objetivo estimular a mente, para que a mente consiga encaixar. Ou seja, isso não é fácil. Já tentaram fazer palavra cruzada? Xadrez é outro exemplo. O xadrez ele é muito conhecido pelas vantagens em ajudar no pensamento lógico. Então, resolução de problemas. Então, quem aprende a jogar xadrez ali na infância se torna ali um adulto que ajuda. Isso desenvolve até por parte da profissão dele. É uma forma de deixar a mente mais ativa. Então, como cada peça tem um movimento diferente, é necessário que a pessoa tenha uma estratégia. Quando você trabalha isso na mente da criança até uma certa idade, ela vai ser um adulto que vai conseguir trabalhar com resolução de problemas. Então, ajuda até na formação da profissão dessa criança. Jogos de carta. Por exemplo, o idoso, tem aquele idoso que gosta ali. Os jogos de carta também, da mesma forma, é um jogo que treina a habilidade de pensar. Deixa a mente ali, né, com raciocínio. Além disso, qual que é a outra vantagem do jogo de carta? Ajuda o cérebro a encontrar padrões, ou seja, respostas práticas. A carta ela pode ser ensinada para a criança quanto para o idoso. Então, todas essas atividades que a professora está falando e passando para vocês são atividades que servem para exercitar o quê? A mente. Ok? Agora, vamos falar na parte da tecnologia? Se você pegar ali um idoso mais moderninho, que gosta de mexer com a área tecnológica, ou com aquela criança que o pai já disponibiliza ali um celular para ele, existem aplicativos. Então, a professora trouxe ali, né, o conhecimento para vocês de alguns aplicativos. Então, talvez você possa já ter ouvido ali, né, o cérebro é um músculo? O músculo, quando a gente não exercita ele. Jéssica, me ajuda. Eu tenho um músculo, eu não estou exercitando ele. O que acontece com ele? Você pensou aí? Ele atrofia, não é verdade? Não dói? O cérebro também. Então, na verdade, hoje aqui na aula, para você entender que não é só levar o teu idoso para fazer caminhada. A caminhada é importante, é uma atividade física importante, mas exercitar o cérebro dele também. Então, a ideia é que quanto mais nós treinamos o nosso cérebro, mais forte ele fica. Entendeu? Então, aplicativos de matemática, que às vezes o nome matemática causa arrepio em muita gente. E sabe por quê? Porque a matemática, ela faz isso. Ela obriga a gente a acabar tendo que pensar rápido. São formas que, assim, às vezes a gente tem que exercitar. Então, a hora que fala, vamos aprender regra de 3, aí todo mundo faz aquela cara de, não, professora, não. Então, quando isso não é estimulado na infância, quando chega lá na fase adulta, isso faz diferença. Inclusive, o Sebrae oferece para vocês oficinas voltadas à área da saúde, voltadas à área de gotejamento de soro. Então, é matemática voltada à área da saúde. Então, quando tiver, participem. É importante. Não dá vontade? Dá aquela sensação de eu não vou conseguir? Mas eu estou aqui para dizer para vocês que vocês vão conseguir. Você tem que mandar um comando para o teu cérebro que fala, ninguém pode dizer que eu não posso nada. Eu posso tudo, desde que eu esteja com a minha mente aberta e disposto a aprender. Então, olha só. Hoje vamos aprender algo diferente? Então, chama Fit Brains. Desculpa aí a pronúncia, tá? É uma palavra americanizada. Ou seja, esse aplicativo, ele não está aí no material de vocês,
Então, eu gostaria que vocês anotassem, se não tiver aí, para que você possa ler um pouco mais sobre ele depois. Por quê? O FitBrains, ele é um aplicativo que ele foi criado por neurocientistas. Quando eu vi essa notícia, eu falei, bom, vou levar para vocês, vou trazer para vocês saberem o que há de novo, o que há de novidade. Então, o que foi dito a respeito desse aplicativo? Que ele promete treinar de forma divertida, ou seja, o objetivo dele é estimular a velocidade do nosso raciocínio. Ou seja, a nossa memória fazer 360 sessões de exercício. Ou seja, nossa, só de pensar já, uau! O que a professora quer que você saiba sobre ele? Que o sistema desse jogo ele é tão inovador que as atividades que eles colocaram lá, essas atividades, elas se adaptam ao nível de acordo com cada usuário. Sabe, como que eu posso dizer? Tem 3 fases. Fase iniciante, fase intermediária, avançada. Então, se você sabe que você vai brincar com a sua criança, vai ter perguntas, começa com o iniciante. Seu idoso é aquele idoso que gosta de desafio, tem perguntas ali, jogos para serem respondidos com a parte intermediária. Então, dá para jogar tanto criança, idoso, adulto. Experimenta ali. Se você quiser, de repente, baixar esse aplicativo, ver como é que ele funciona, ele é muito interessante e ajuda a exercitar a mente, ok? Anotaram o nome aí, então? Bacana. Outro aplicativo que a professora trouxe para vocês, verem um pouco a respeito disso, dá para trabalhar a parte de jogos cognitivos, ou seja, se você decidir trabalhar com criança, ou exemplo, tem a Liana aí, né, Liana, que já trabalha com criança, esse tipo de aplicativo, o Luminosity, ele é um programa de treinamento cerebral, para você ter uma ideia. Então, lá nesse programa, ele tem diversos exercícios que estimulam o raciocínio, estimula a parte de tomada de decisão. Olha que importante. Então, ali, você estimulando isso na sua criança, vai fazer o quê? Vai ser importante lá no futuro dela. Esse aplicativo, ele promete deixar o cérebro mais flexível. Sabe o que isso quer dizer? A exercitar ele. É como se você fizesse um treinamento de atenção. Esse aplicativo, ele te ajuda na resolução de problemas. Olha que interessante. Será que, de repente, ali a Jéssica não anotar o nome desse aplicativo, para depois ela olhar ele com mais carinho? E por que não ela, de repente, não utilizar isso dentro da área dela? E a Dariane ali, de repente, falou, professora, vou dar uma olhada nesse aplicativo. Já que ele vai desafiar o meu cérebro, treinando ele, desenvolvendo ele, da forma que é feito por cientistas, diz que tem pesquisas, eu não vou saber dizer exatamente qual é o nome da revista, mas é uma revista científica, que eu li a respeito, que tem hora que nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Você imagina se a gente conseguisse usar ali um pouco mais. Então, é importante a gente saber o quê? Que a cada hora que alguém trouxer algo diferente, que você puder, tiver oportunidade, anote. Sabe por quê? Nada, aliás, tudo que nós aprendemos nunca é demais. Então, esse aplicativo com o nome de Luminosity, o que ele traz? Ele também foi criado por neurocientistas, ou seja, por profissionais que são especialistas que sabem como é o funcionamento do nosso cérebro. Então, assim como eu falei no anterior, eles são exercícios cognitivos que transformam problemas, ou seja, em brincadeiras. É uma forma de treinar o nosso cérebro, exercitar ele, porque nós já falamos em outras aulas no projeto anterior sobre a doença de Alzheimer. O Alzheimer não tem ali um fundo da onde que surge essa doença. A única coisa é que ela afeta a nossa parte da nossa memória. Então, a professora decidiu trazer esses 3 aplicativos aí. Então, esses programas, eles são personalizados, de acordo com a idade. Olha que interessante. Se você for trabalhar com idoso, você pode usar ele. Vai trabalhar com criança também. Então, de acordo com a idade e com o desempenho de cada jogador. Anotaram aí? Olha, mas outra informação
muito bacana que a professora trouxe, que o nome dele chama-se Elevat. O Elevat é um programa que também ele treina diversas habilidades. Você vai dizer, como assim, professora? Desde raciocínio lógico, noções de matemática, desafios que vão começando simples. Hoje, as aulas são remotas. Quando que nós imaginamos algum tempo atrás que ia ser dessa forma? Não é verdade, Jéssica? Hoje você tem que prestar atenção no que a professora está falando. Você olha sua apostila, você anota. Então, assim, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada hora surge algo novo e diferente na nossa vida. São desafios. Nosso papel ali como cuidador é isso, levar desafios para estimular a mente, o desenvolvimento da mente do nosso cliente. Então, às vezes ele não quer mais saber de dominó, chega de xadrez, às vezes ele quer algo diferente na área da tecnologia. Então, para isso eu trouxe esses exemplos para vocês. Então, esses desafios, através desses aplicativos, tem a versão que são pagas. Ah, professora, meu cliente não quer pagar. Essas versões que eu passei para vocês são todas gratuitas, tá? Mas, vamos supor, essas ferramentas, elas têm níveis de diversão completa. Bom, até agora eu já passei exemplos para vocês. Então, o que eu vou voltar a reforçar? Que é papel do cuidador estimular o quê? A memória. A memória, ela pode ser ativada de várias formas. Desde a infância lá, estimulando a criança a montar um quebra-cabeça. Então, se você sabe que isso ajuda a parte da mente da criança no desenvolvimento, você sabe hoje, através dessa aula, que é função nossa ajudar o cliente a estimular o raciocínio, a lembrar ali, a como se fosse assim, ajudar ele a ativar a vida. Como assim? Ó, vamos lá um exemplo. A respiração. O ritmo da respiração, ele interfere nas atividades elétricas do nosso cérebro, você sabia? Pessoas que respiram sempre assim. Pessoas muito estressadas, elas não têm o quê? Ele não deixa as trocas gasosas serem realizadas da forma correta. Então, uma respiração correta ajuda a sincronizar até o funcionamento do cérebro. Sabia disso, Dariane? Sabia disso, Jéssica? Diana, Gisele? Então, vamos dar uma respirada mais funda aí, assim. Solta pela boca. Como que a gente faz isso? Na base do nosso pulmão ali, no nosso tórax, tem o diafragma. O diafragma é um músculo. Então, quando a gente fica respirando assim, ó, quando a gente está com raiva, é muito rápido. A gente tem que aprender a contar, lembra? Respirar fundo, segura o ar, conta até 3. Solta. Essa é a forma correta. E nem sempre a gente faz isso. E isso ajuda, então, ao você respirar pelo nariz. Conta até 3. Solta devagar pela boca. Esse movimento, ele serve para o quê? Para diminuir um pouco dos nossos batimentos cardíacos. Então, desta forma, você cuida do coração e da mente ao mesmo tempo. Gostaram dessa informação? Bacana, né? Então, a partir do momento em que nós, até o nosso respirar, diz que Deus nos conhece, né? Em todas as nossas atitudes. Então, quando você está com muita raiva, a raiva nos faz mal. Toda vez que você tiver bastante raiva, lembra de mim? Para, enche bastante o seu pulmão de ar. Nem que você precise ir no banheiro passar uma água no rosto. 1, 2, 3, solta. Quando você fizer isso 5 vezes, você volta lá e responde para a pessoa que ela merece a resposta, tá bom? Combinado? Vai estar ajudando tanto a parte do coração quanto da sua mente. Então, lá, a pergunta que eu quero que você saia dessa aula sabendo: qual é o papel do cuidador para que o cliente tenha vontade de continuar a viver? Sabe por que essa pergunta é tão difícil que eu estou fazendo para vocês? Porque quando a pessoa vai perdendo a sua memória, quando ela vai perdendo a vontade de viver, quando ela vai perdendo
a capacidade até de se planejar, às vezes ela não sabe nem o que ela quer comer, ela já não tem vontade nem de escolher a roupa que ela vai pôr. Então, esse é o momento de nós entrarmos em ação. Estimular esse cliente a raciocinar, a formular hipóteses sobre as possibilidades, que enquanto a gente está nessa vida, ela é para ser vivida e não ser passada em branco todos os dias. Ajudar ele a construir novas ideias, novos sonhos. Ninguém nunca é velho para sonhar. A única coisa que é velho é o nosso passado. Idosos, crianças. Hoje tem jovens que perderam a vontade de sonhar e de viver. Então, ativar a mente é desafiar o nosso cliente, sabe o quê? Para que ele tenha vontade de continuar aprendendo, a se desenvolvendo. São exercícios que eu falei aqui, são exemplos que eu dei para estimular o cérebro de todas as idades. E se você for um cuidador de idoso, especialmente do idoso. Se for de criança, especialmente de nossas crianças. Se for do adulto, quem diz que é só criança e idoso que precisa de cuidados? O adulto também, nós também precisamos. Então, o cérebro ele deve estar em constante treinamento. Seja de fazer um curso novo, aprender algo novo. Dizer que você já sabe demais, toma quem diz que sabe tudo o tempo todo. O sábio aprende algo novo todos os dias. Então, faça algo que exercite a sua mente. Eu sempre aconselho, de preferência para coisas boas, tá? Ler é um exemplo que eu trago para vocês. Leia um livro, leia uma história, leia a palavra de Deus para edificar não só o seu corpo, mas o seu espírito. É muito importante. Se você não crê, leia para você trazer vida para a sua vida. Eu falo que a minha leitura, não estou dizendo que você precisa fazer isso, estou dizendo que eu faço. Sempre a leitura da palavra de Deus, porque eu creio. Eu não estou pedindo para você crer no mesmo que eu. Mas se você crê, leia. À medida que você vai falando e você vai lendo, vai edificando, vai cuidando do teu coração. Nesse momento de perca, de dificuldades que a gente está vindo, a leitura ela é excelente, ele é um momento de acalmar a nossa alma. Para aqueles que gostam de jogos, até jogos virtuais. Ó, essa imagem que eu estou trazendo para vocês, é o óculos de realidade virtual. Tem jogos que você pode fazer ali através. Você pode baixar, né? Desculpa, eu falei jogar, é baixar. Para adaptar no jogo de realidade virtual, para que a pessoa possa fazer viagens. Vocês já usaram óculos de realidade virtual? Já usou, Dariane? Sabe qual que é a sensação? Já usou, Juscelie? Beatriz, já usou? Se alguns de vocês não tiverem usado, depois deem como exemplo que agora em época de pandemia nós não estamos podendo utilizar. Mas eu posso dar instruções para vocês de como fazê-lo. É muito bacana, jogos através de realidade virtual. Então, agora que eu citei a leitura, os jogos, quais jogos? Todos esses que a gente falou no decorrer da aula, seja stop, quebra-cabeça, simulador de compra, memória episódica, teste de atenção. Esses são outros exemplos. Esses que eu estou mencionando agora, depois tem aqui na sua apostila. Realize uma breve leitura, isso, vê com alguém em casa, converse com alguém. Quais são os tipos de atividade que estimulam ali a nossa mente? Foi isso que a professora falou no decorrer da aula. Falamos ali, então, já que eu mencionei que o jogo de realidade virtual, ele mexe com a parte da memória, de agilidade, de atenção. Pit stop, aliás, o jogo de stop, na nossa infância. Quem nunca jogou stop? Fala lá, cidade, nome de cor, carro. É muito bacana se você for cuidar de uma criança, ensinar ela a jogar stop, quebra-cabeça. Memória episódica, para quem não sabe, só relembrando, é um recurso. Pega lá, né? No dia que seu idoso está muito tristinho, faça com ele uma memória episódica. Faça ele lembrar através de uma comida ou de uma foto, de algo, aonde ele tenha lembranças boas. Isso é muito importante. Então, pit stop ajuda a exercitar a mente. O xadrez, o dominó ajuda. O que mais? Simulador de compra.
você sentar com o seu cliente, jogar, estimular ele a fazer isso. Esse jogo aqui, ó, vai dar conflito se você tentar fazer ele. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês. O lado direito do nosso cérebro, ele faz o quê? Ele fala uma coisa e o lado esquerdo faz o quê? Outra. Então, o lado direito tenta dizer a cor. O lado esquerdo tenta ler a palavra. Aí você fica ali. É verde? Não, peraí, é amarelo. É vermelho? Não, é azul. Laranja. Então, esse tipo de jogo, ele traz conflito no nosso cérebro. Então, é comum se você tentar fazer, tá? Desafio você depois a fazer. Então, pensando nisso, todas as atividades que te exercitam, seja a parte cognitiva, a parte social, testes de atenção, o sudoku, que a professora falou na aula passada, todos eles vai fazer o quê? Ativar a sua mente. Então, nessa aula de hoje, o que a gente falou? As diversas formas que a gente pode estimular o quê? O raciocínio, a mente dos nossos clientes. Porque uma atividade matemática, eu dei o exemplo lá do sudoku para vocês, quando o cliente termina, é como se ele tivesse realizado uma caminhada. Vocês sabiam que a mente gasta energia? E faça um teste. Pega um dia para você estudar. Estude umas 3, 4 horas. No final do dia, parece que o seu corpo assim, está arrebentado. E, na verdade, você não andou nem 5 minutos. E tem dia que você vai fazer uma caminhada e que você não vai se cansar. Você vai cansar o corpo. A mente também repercute no funcionamento do nosso corpo, tá? Então, por enquanto, nós encerramos essa aula agora, né, da parte cognitiva. Daqui a pouquinho nós vamos retornar. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade avaliativa juntos. Ela é correspondente a quê? Nós vamos fazer juntos aqui, da aula 1 até a aula 9. O que foi que nós vimos já até agora e qual foi o objetivo da aplicação dessas aulas, da aula 1 até a aula 9? O capítulo 19 é uma aula prática. Então, quando nós retornarmos para nossas aulas presenciais, isso que nós aprendemos na teoria, nós iremos fazer na prática. Por enquanto, eu vou colocar lá no grupo 3 perguntinhas sobre o que a gente falou agora aqui na aula. O que é papel do cuidador? O que o cuidador tem que estimular? Quais são as atividades que estimulam o funcionamento do cérebro, que também é uma forma de atividade física, só que não é física corporal, é física e mental, e que deve ser estimulado na prevenção ali do envelhecimento, nas demências ou até no mal de Alzheimer. Vou encerrar a parte dessa aula dizendo para vocês, não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Nós temos a função de amar, de cuidar. Isso é muito bom. Não é para todos, isso é dom. E dom Deus dá para cada um. Então, exerce o seu dom de ajudar a estimular o seu cliente a querer viver, a estimular a pensar, a planejar o futuro dele. Eu vou estar aguardando vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer correspondente a essa aula que a gente acabou de ver,